seu filho tem medo? Muito medo? O que fazer para ele perder esse medo? Doçuras ou travessuras? Aproveitando esse clima de Halloween, né? Vamos falar de medo aqui no Crônicas de Pai. É esse canal aqui do YouTube, vídeo toda terça e toda sexta-feira. Acompanha nossa newsletter lá no Substack também. Toda segunda-feira, papai, de primeira às segundas. Muito bom, muito texto interessante, muita coisa legal. Cara, teu filho tem medo, muito medo, como é que é? Você vê ali que ele se assusta à toa e tal. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é normal, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar, né, que ele fique medroso, sabe? Que ele é medroso, muito medroso. Bom, o que eu quero dizer para você é, né, nesses doçuras e travessuras, já deixa o seu like aí para mim como uma doçura, então, e se inscreve no nosso canal. Em que situação o seu filho tem medo, né? Medo do escuro? Normalmente sim, né? As crianças têm mais medo do escuro mesmo. Isso é um negócio que eu acho que é um instinto que a gente tem. E, cara, tem muita gente, muito adulto que tem medo de escuro até hoje, né? Tipo, começou na infância e tem até hoje. E aí a criança ali, às vezes ela pode desenvolver esse medo e não sabe expressar muito bem pra gente o porquê que tem medo. E aí você fala, aí ele fala assim: papai, quero tomar uma água. E aí você fala: vai lá na cozinha e pega a água, né, filho? Mas eu tô com medo. E aí muitas vezes você vai falar assim: pô, mas medo do quê? Né? Tipo, menosprezando esse sentimentinho, esse sentimento dele, né? E aí, cara, isso eu vejo que é um problema. Então, quando ele falar que tem medo, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é, vai atender o pedido dele, pegar água, por exemplo, nessa situação, mas volta e tenta conversar com ele, né? Você tem medo do quê? O que tá te deixando com medo? Você tem assistido alguma coisa na internet que tem te dado medo? Alguém na escolinha falou alguma coisa que você tá ficando com medo? Ainda mais nessa época de Halloween, né? Hoje, aqui, Dia das Bruxas, então tem muita coisa aí passando de susto e tudo mais. E falando de susto, inclusive, tem muito pai e mãe que brinca com o seu filho de susto, né? Então ele tá lá brincando, tá intertido, e aí o papai ou a mamãe, engraçadona, chega lá e né? E a criança se assusta, porque é engraçado mesmo, é uma brincadeira divertida, mas isso pode sim resultar nesse negócio de ficar assustado o tempo todo. Cara, é ruim, né? É ruim pra criança. Imagina você viver com medo das coisas, com medo de buscar um copo d'água. E aí existem outros medos, né? Medo de bicho, medo de coisa. E aí, cara, você vai precisar pegar exatamente do que ele tem medo e trabalhar nessa conversa. Meu filho, ele tem muito medo de inseto também, né? Aqui no condomínio onde eu moro, tem épocas aqui, agora há pouco, teve uma época que tava com muita lagarta no chão. E aí ele ficava morrendo de medo. Ele andando assim, olhando as lagartas e tal. E aquilo, apesar de ser engraçado, começou a me preocupar no sentido de que ele não tava mais confortável. A ponto dele falar pra gente: não, a gente tem que mudar de casa. Aqui tem muito bichinho. E assim, a gente morava em Blumenau, em Santa Catarina, lá no bairro do Progresso. Se você é de Blumenau, você conhece. É no meio do mato, velho. No meio do mato. Então lá tinha bastante borboleta, mariposa, tinha sapo, sabe? Tinha muito animal, assim, né? Muito inseto, muito bicho. E ele era mais corajosinho, assim, sabe? Ele pegava a borboleta, ele brincava com as coisas, chegava perto do sapo e tal. E aí ele veio pra São Paulo, a gente mudou pra São Paulo e ele ficou mais cagão. Cagão não é a palavra certa, né? Mas ele tá com mais medo, assim. Ele tem medo de barata, por exemplo, mas aí talvez pode ser um DNA, né? Porque eu também tenho medo de barata. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu já tô me sentindo muito à vontade aqui nesse canal, e então eu vou contando algumas coisas da minha vida. Mas você acredita, cara, que eu morro de medo de barata? Não medo, cara, não sei te dizer, assim. Eu vou te explicar o porquê, mas eu tenho isso aí. Mas antes disso, eu vou te contar outra história. Eu tava aqui em casa esses dias, tava só eu e ele, e a minha esposa, ela tinha ido na missa. E aí, quando ela voltou, aí antes dela voltar, eu abri a porta do banheiro, eu fui pegar algumas roupas que estavam ali pra colocar pra lavar, e aí na hora que eu entrei, assim, cara, tinha uma barata dessa era aqui. Aquilo ali não era mais uma barata, aquela ali era a chefe de todas as baratas, sabe? Então ela era desse tamanho, tô exagerando um pouco, mas deixa aí pra sua imaginação. E tava lá na parede, assim, cara. E aí eu peguei e falei pra ele, falei assim: Fernando, eu preciso da sua ajuda, cara. A gente precisa matar essa barata. E aí ele falou: uma barata? Não, como é que ele falou? Uma balata? Falei: uma balata. Falei: vamos matar, meu filho tem 5 anos. Vamos matar essa barata. Fica de olho nela,
porque eu vou lá buscar o veneno, né? Eu não vou pisar nela e nada. Daí ele pegou e falou assim, mas pai, bate o chinelo. Eu falei, vai lá você. E aí ele falou assim, eu não, tá doido? E eu falei, eu também não vou, eu também tenho medo. E aí ele pegou e riu dessa situação e ficou ali, e ficou olhando. Só que aí, cara, ele ficou com mais medo porque eu saí dali pra pegar o veneno e ele saiu também. E aí quando eu voltei, falei, cadê a barata? E ele falou, não sei, pai. E tava já em cima do sofá. E aí eu fui lá, não achei mais a barata. Falei, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Eu não vou entrar nesse banheiro, eu e aquele monstro não vou. E aí eu peguei e fechei a porta e falei, cara, deixa quieto, deixa aí. Daqui a pouco eu vejo, porque eu não achei o veneno, né? Eu não achei. E aí a Gabi já tava pra chegar e ela não tem medo de barata. Graças a Deus, casem com mulheres que não tem medo de barata. Se você tem medo de barata igual a mim. E aí ela chegou da missa e tal, e aquela coisa, né? Paz de Cristo, amor de Maria. Eu falei assim, eu tenho uma missão pra você, e ainda bem que você tá nessa energia, mas a gente precisa de você, da sua ajuda. Aí o Fernando já veio falando, mãe, tem uma barata no banheiro e tal. E aí ela pegou e foi lá e resolveu. Eu falei assim, ó, eu não achei o veneno, até ia, né? Porque eu enfrento, eu até ia, mas como eu não achei o veneno, nossa, não preferi não entrar lá não. Daí ela foi lá, matou, recolheu, jogou fora, coisa linda, maravilhosa, que mulher espetacular. E aí você deve estar pensando, pô, mas você não mata uma barata. Eu vou te contar o porquê. Quando eu tinha uns 1 hora depois, 10, 12 anos por aí, eu fui na casa de um amigo meu e a gente queria muito jogar bola e tal. E ele falou, cara, tem uma bola lá no meu porão. E até aí, cara, eu destemido, sabe? Beleza, vamos lá nesse porão. Ele falou que tem barata lá e tal. E eu não tinha medo de barata até então. E eu falei, beleza, vamos lá, mano. Eu tiro lá. Você abre lá pra mim, eu vou lá, busco a bola e a gente vai jogar bola, cara. A gente tem que jogar bola. Você acha que eu não vou jogar bola quando é uma barata? E aí era um porão, mas ele era um porão que você não abre uma porta e entra assim, né? Abre a porta e entra, é foda. Mas você não abre a porta e desce, não. Você tem que meio que se pendurar, como se fosse um janelão, assim, essa é a entrada desse porão. E aí já era umas 6h30 da tarde, já tava escuro. E aí a gente foi, acendeu a luz. E aí, cara, ele falou assim, agora é aqui, ó, é só puxar, pode ir lá. Porque ele já sabia. E ele morria de medo de barata. E eu acho que por isso também. Ele falou assim, cara, vai lá, é só ir lá. E eu fui. Na hora que eu abri aquilo, meu amigo. Mas saiu pelo menos umas 789 baratas voando e tal. Eu fiquei com o corpo assim, ó, cheio de barata, mano. Olha que nossa, velho. E aí eu comecei a tirar a roupa e sair correndo pra rua e gritando desesperado e sentindo subir aqui no... Mano, olha, só de lembrar, cara, me dá um ruim, sabe? Me dá um ruim. E aí, dali pra frente, eu consegui pegar a bola, tá? A gente jogou bola depois, mas depois disso, cara, nunca mais eu vi uma barata com os mesmos olhos. E aí eu tenho esse negócio, sabe? Tenho minhas diferenças com a barata aí também, então é complicado. E aí quando ele fala que ele tem medo de bicho, de inseto, eu entendo ele, porque eu tenho, embora ele não tenha, né, sofrido nenhum trauma, pelo menos que eu me lembre, e aí eu tento conversar com ele sobre isso, mas ali naquele momento, dividi pra ele que eu realmente tinha medo de barata também, que eu precisava do veneno e por isso que eu não ia matar, né, com um chinelo, eu passei pra ele uma visão que tá tudo bem você ter medo das coisas, né? Mas que você precisa enfrentar. Eu não ia enfrentar daquela forma, mas eu ia enfrentar de outra. Eu ia matar aquela barata. E aí eu, no entanto, né? Se tivesse o veneno, que depois eu descobri que a gente tava sem, ou tava em outro lugar, eu não me lembro. Mas eu mostrei pra ele que tá tudo bem ter medo. E de qualquer forma, o medo não pode te limitar a fazer certas coisas, né? Enfim, se me desse vontade de ir no banheiro, eu teria que ir, né? Só tem um banheiro na minha casa. Então, pensando assim, eu teria que enfrentar. Mas de qualquer forma, eu aceito, sabe? Quando ele diz que tem medo de alguma coisa. Eu não fico falando assim, mas você... Muitos pais fazem, né? Mas você é um homem ou um saco de batata? Essas coisas assim. É diminuir esse sentimento dele, coisa que eu não faço. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de conversar, né? Então, de repente, se ele tá com medo de escuro, por exemplo, voltando para algo que é mais comum, assim, também na criançada, eu pergunto pra ele, por que você tem medo do escuro? O escuro, você tem medo de bater a cabeça quando você estiver andando? O que você tem medo, né? E aí ele vai e fala pra mim, pai, eu tenho medo de monstros ou qualquer coisa assim. E aí eu pergunto, onde é que você tá vendo esses monstros, né? Porque papai não vê nada de monstro, eu odeio filme de terror, não gosto. E eu falo pra ele, onde que você tá vendo esses
esses monstros? Ah, ele joga Roblox, né? E aí ele, poxa, lá no Roblox. E aí tem um outro joguinho que ele joga também, que seu filho pode ser que jogue, se você, né, permite, é o Hello Neighbor, que é o Olá Vizinho, alguma coisa assim. E lá também, ele é tipo um pega-pega, né? Ele tem no Roblox, mas eu tenho o jogo mesmo, e ele comprou, né? Eu comprei o jogo pra ele, e aí ele tem que invadir a casa do vizinho lá, e o vizinho vem correndo atrás dele. Só que às vezes o vizinho se esconde, ele tá andando, e aí aparece na tela, assim, a cara do vizinho, tá ligado? E dá um sustão mesmo. E tem um som mais alto, é proposital o susto. Eu não conhecia o jogo, e depois que eu vi ele jogando, eu vi que ele às vezes fica apavorado. Pedi pra ele reduzir, né? Não joga, então que você fica muito assustado e tal. Teve uma vez até que a gente chegou no mercado, ele veio no carro brincando e jogando, e a gente chegou no mercado. Eu abri a porta pra ele descer, porque tem aquela trava de segurança, né? Até, ponha sempre essa trava de segurança pra criança não conseguir abrir a porta pelo lado de dentro do carro. E aí na hora que eu abri essa porta, ele deu um berro. Mas ele deu um berro, foi muito engraçado, assim, ó. Eu falei, cara, que é isso, cara? Mas é que ele tava jogando, ele não se assustou comigo, ele se assustou com o jogo. E aí eu comecei a rir, ele começou a rir, a Gabi começou a rir também. E eu falei pra ele, cara, você tem que maneirar nisso aí. A gente não tem que ficar assistindo coisas ou jogando coisas que traz medo pra gente, né? E hoje, como é Halloween, eu falei, cara, vamos falar de medo, né? Um medo de uma forma mais tranquila e falar de vários tipos de medo, né? Mas eu quero trazer aqui um assunto um pouquinho mais sério, sem ficar contando essas minhas histórias de vida aqui, que também é legal, mas pra contar, pra mostrar, né, o que a gente pode fazer de fato, assim, pra criança perder o medo. Uma dessas, assim, então, que eu vou deixar no vídeo de hoje, pra não ficar muito vago, é você acolher, né? Você entender mesmo, orientar. Então, se ele tem medo de escuro, é perguntar o porquê, o que causa esse medo. Será que não é bom evitar, então, o que você tá assistindo pra que esse medo, né, não continue? Então, isso é muito interessante também, tá? Vem cá, cara, se inscreve nesse canal, dá o seu like aí, ó. Vem pra cá, vem curtir Crônicas de Pai. Vídeo toda terça e toda sexta. A gente sempre tá falando de filhos e da minha vida aqui também. Acabo contando essas histórias aí. Falando também, né, de relacionamento. Então tem muita coisa chegando, sempre nesse ritmo aqui, bem tranquilo, pra gente bater um papo, beleza? Bom, te espero então. Um grande abraço paterno e até o próximo vídeo.